gente poderia fazer? Eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. Eu vou ler o comentário do Paulo. Melhor forma de aprendizagem para o treinando é por meio de metodologias ativas, colando o treinando como protagonista de aprendizado com a mão na massa. Sem dúvida, meu Paulo, mas sem dúvida nenhuma. Ele é o protagonista do aprendizado dele. Nós, quando nós recebemos as pessoas aqui, eu só participo da aprendizagem dele. Eu direciono os esforços e direciono como aquele material vai chegar nele, em que momento, de que maneira, enfim, mas ele é o protagonista. Porque eu tenho, às vezes, dentro de uma mesma turma, eu tenho, dependendo do envolvimento e da entrega que aquele colaborador me dá, eu tenho discrepâncias de entendimento enormes. Tem, claro, que existem, cada pessoa tem a sua velocidade de aprendizagem, mas tem também a relação, obrigado, Daniel, obrigado, de verdade, tá? Obrigadão. Existe também relação a isso, com relação ao envolvimento dele. Então, porque ele é o protagonista. Nós precisamos entender que a gente aprende na velocidade que nos interessa, porque nós somos o protagonista do nosso aprendizado. Então, quem quer mais, vai aprender mais rápido. Enfim, claro que todos a gente precisa respeitar a individualidade. Existem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, mas eu acredito que quando nós temos um programa de treinamento bem estabelecido e bem pensado, mesmo que tenha essas situações, mesmo que essas pessoas tenham um pouquinho mais de dificuldade, a gente consegue atingir e ter muito bons resultados. A gente tem cases de sucesso aqui maravilhosos de pessoas que durante o treinamento disseram para mim: Lucas, eu não vou conseguir, não vai dar. Eu venho de uma área completamente diferente, eu não vou conseguir. E eu disse, calma. Na verdade, as pessoas precisam ter mais paciência consigo mesmas. A gente não pode nos comparar conosco em outra empresa onde a gente ficou anos querendo ter o mesmo desempenho em 2 ou 3 dias aqui. Eu sempre disse para eles, vocês têm que ter paciência com vocês mesmos. Se vocês tiverem, eu vou ter, e se nós dois tivermos paciência, as coisas vão acontecer. O que a gente pode trazer de dicas para a criação de atividades, tá? Hoje em dia, com a questão tecnológica, tem um monte de recursos que a gente pode usar. A gente pode usar dinâmicas de grupo. Dinâmicas de grupo é muito legal, especialmente para reforçar questões de comportamentos, especialmente para aumentar o vínculo e a conexão entre os colaboradores. Isso sim, dinâmicas de treinamento é muito legal e a gente precisa pensar, quem não está pensando ainda, precisa pensar em incluir dentro do seu processo de treinamento. Aqui serve, inclusive, para treinamentos de reciclagem. Eu não estou somente falando de onboarding aqui agora. Treinamentos de reciclagem. Vai dar treinamento de reciclagem para a tua operação, para a tua empresa. Pense em dinâmicas de grupo. Como é que eu posso, de fato, fortalecer e reforçar? Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Como é que eu posso reforçar aquele conteúdo? Como é que eu posso reforçar aquele tipo de comportamento? Dinâmica, isso é muito legal. Dinâmica faz com que a gente lembre disso muito tempo depois. Quando a gente faz uma dinâmica que aquilo realmente fez sentido, que a gente viu o valor e fez sentido para nós, a gente vai lembrar dela anos depois. Quem já fez e assim, realmente foi uma dinâmica bem pensada e bem aplicada, a gente lembra por muito tempo porque o impacto dela é muito grande. Mentimeter é um site que é muito legal, vocês conseguem durante uma exposição presencial ou até mesmo online, vocês fazem uma pergunta, ele gera um QR Code, as pessoas com o celular leem o QR Code e vão respondendo aquela pergunta, e esse site ele vai montando uma nuvem de palavras online. Então é muito legal, torna o processo de treinamento ali muito mais colaborativo e muito mais interessante para quem de fato está ali acompanhando e assistindo. Obrigado, Luísa, obrigado mesmo, tá? Vocês é que são muito gentis comigo, muito obrigado. Kahoot também é um outro site, também pode ser usado com essas para dinâmicas, quiz. Então, assim, eu acredito que sempre que a gente precisar fazer algum tipo de treinamento, seja ele presencial ou online, nós precisamos pensar em ferramentas que aumentem e contribuam com o próprio envolvimento da galera, né? Com o engajamento, que o pessoal participe. Então, acho que eu trouxe esses dois exemplos do Mentimeter e do Kahoot, porque eu acho que torna, como a Daniele falou, torna mais lúdico e participativo. E esse é o objetivo. Que é o que nós, profissionais de treinamento e desenvolvimento, detestamos, ou não gostamos tanto assim, é quando nós estamos com uma turma onde vira um monólogo, ninguém fala nada, ninguém participa, ninguém comenta, ninguém tem dúvida. Nossa, isso para mim é uma situação muito ruim, porque a gente quer que as pessoas falem, a gente quer que as pessoas se envolvam com aquilo.
Stephanie, obrigado, tá? Espero que possa de verdade aplicar. A gente já está encerrando, só vou passar mais algumas coisas para vocês, mas eu agradeço de verdade, tá? Existem e-books, a gente pode desenvolver e-books, isso que a gente nem vai entrar em inteligência artificial, a gente tem um monte de recursos aí de tecnologia que a gente pode usar para aumentar essa fomentação de materiais e criação de atividades. Transmissão ao vivo, essa live vocês podem fazer interna na empresa de vocês, pega uma plataforma, monta uma agenda, monta um material bem legal antes, lembra do método ED, planeja, executa já com questão sistemática bem definida, faz uma live, estimulando a participação do pessoal, façam comentários e traz o material, deixa a live gravada para assistir depois. Então, assim, dá para a gente fazer coisas bem legais. Tem formato de podcast. Agora, há poucos anos, com a pandemia, os podcasts estouraram. Então, assim, abre um podcast semanal talvez não, mas vamos lá, a cada 15 dias, traz uma pessoa de uma área específica para falar sobre como é que é o trabalho dele, para falar quais são as dificuldades, quais são os objetivos que eles têm. Então, assim, acho que um formato de podcast também é muito legal, requer pouquíssimo investimento, é uma sala adequada, é um microfone, é um computador, assim, muito simples, e a gente pode deixar com que o setor de treinamento e desenvolvimento possa, de fato, criar materiais interessantes. Então, a gente tem várias opções, eu trouxe só algumas para vocês aqui, mas eu espero que vocês possam procurar aí coisas que possam melhorar o material e a aplicação de treinamento na empresa de vocês. O Marcos comentou aqui na empresa aplicamos a estratégia de educação continuada. Mensalmente temos 2 reuniões que reúnem todos os colaboradores ao nosso sextou. Perfeito, eu já trabalhei em empresa em que toda sexta-feira de manhã tinha uma reunião assim rápida, mas a reunião o quê? Ó, essa semana nós entregamos isso, hoje está para entrar isso e a gente tem essa missão para cumprir. Então, assim, era todo dia, na verdade não era toda sexta-feira não, era todo dia de manhã. Eles apresentavam como tinha sido o resultado do dia anterior e o que se esperava para o dia de agora. Tu mantém a energia, tu mantém as pessoas sabendo do que se espera delas para aquele dia, e eu acho que tu cria um ambiente muito legal para poder fazer, para que possa, inclusive, aumentar o desempenho e a produtividade do pessoal. A Tainá comentou, e dá para salvar todos os conteúdos para disponibilizar para os colaboradores via plataforma de educação corporativa. Isso é muito legal, tá? Acredito, de fato, que precisa, sim, ter uma plataforma de educação corporativa, um LMS bem estruturado, para que a gente possa fazer essas ações e subir lá na plataforma. Criar trilhas, cara, dá para fazer um monte de coisa. Só a gente precisa saber, de novo, né? A gente precisa saber o que a gente precisa fazer, o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. E a partir disso, discutir com as lideranças, discutir com as áreas a maneira de chegar nesse lugar e mão na massa. Não tem jeito. Botar para funcionar isso aí. Recapitulando, então, já estou no final. Obrigado, Ana. Obrigado, tá? De verdade, muito obrigado. Então, só para recapitular o que nós falamos, um pouco do que a gente falou até aqui, porque o meu tempo já está estourado. A Gabs e o Alan depois vão me xingar aqui no privado. Falamos sobre o onboarding, falamos sobre universidade corporativa e design instrucional, principalmente. Onboarding, visão geral ao colaborador sobre a empresa, setor, funções. Então, não deixem o pessoal à deriva, expliquem certinho para eles o que se espera e recebam bem essas pessoas na empresa de vocês. Universidade corporativa, ambiente de aprendizagem criado para preparar e contribuir com o desenvolvimento, auxilia na criação da cultura de lifelong learning, que é essa educação continuada que o Marcos comentou há pouco. E apoiem-se no design instrucional, que é esse processo de análise e desenvolvimento com métodos e técnicas de criação de processos. E o método ED como sugestão de pesquisa para vocês. Tá bom?